Olá, bem-vindos ao Já Não Chove, podcast da autoria de Euskadote, que tem permissão de discutir Sporting Clube Braga, as suas gentes e a sua história, sempre a partir de uma perspectiva popular e associativa. Eu sou o João Sousa e o podcast conta com a produção de Tiago Braga. Para este episódio, que vai para o ar no dia em que comemoramos 5 anos do projeto Euskadote, contamos com a presença de mais 3 elementos da equipa, Pedro Machado, João Melo e João Oliveira. Antes de lhes passar a bola, vou fazer uma breve síntese daquilo que é a história do nosso projeto. Começou, como disse anteriormente, há 5 anos, durante o confinamento geral da pandemia Covid-19, e como vocês sabem, debruça-se sobre a vida do Sporting Clube Braga. Contamos uma série de episódios históricos ligados ao nosso clube, mobilizações populares, fizemos também a análise à estrutura acionista da SAD, temos um conjunto de rúbricas, nomeadamente o Bitérios do Peão, que faz a análise quinzenal à atualidade do clube. Para além disso, fizemos uma série de iniciativas fora da web, nomeadamente a organização de tertúlias, a recolha de assinaturas para elevar o Sr. Carlos Batista à condição de sócio benemérito, e para além disso tivemos um papel também muito ativo na consciencialização dos associados em relação à proposta de alteração estatutária apresentada pelo Conselho Geral no ano transato. Para começar, então, vou passar a bola aqui ao Pedro Machado, que é o mais velho da equipa, e queria que ele nos contasse um bocadinho de como é que começa a sua vivência relacionada com o clube, as suas primeiras memórias de infância, como é que nasce o seu amor pelo Sporting Clube Braga. Olá, a minha história com o Braga é desde que eu me conheço. Eu com 3 anos comecei a ir ao 1º de Maio pela mão do meu pai, quer dizer, pelo colo. Mas o primeiro jogador que eu me lembro é o mítico, o mítico que veio do Benfica, que se dizia que era o primeiro jogador estrangeiro que veio para o Benfica, que agora está-me a falhar o nome. Jorge Gomes, exatamente. Dentre outros tinha também o Vitor Duarte, eu lembro-me dessa equipa, muito vagamente, mas é a primeira equipa que eu tenho memória. Eu devia ter uns 6 anos por aí. As memórias e as vivências, é o futebol de domingo à tarde. De descer à Avenida da Liberdade pela mão do meu pai e íamos ver os jogos de júniores, íamos ao ABC e depois íamos ao estádio, ou vice-versa, ou depois íamos ao fim ao ABC e antes ao estádio, era como calhava. E pronto, e fomos assim. Tenho a memória de estar na bancada e ouvir aqueles insultos míticos do Tribunal da Superior, que era aquelas míticas do este jogador, agora sim, o Braga acertou, olha aquela pinta e não sei o quê. Os gajos 5 minutos depois falhavam um passe, bom nada, o Braga só vai buscar em tudo, não sei o quê. Tenho essas memórias, depois tenho coisas que parecem insignificantes, mas que voltando na memória atrás, quanto representou muito, que é o meu pai ao intervalo saía, ia ao Parque da Ponte ver a cervejinha e trazia-me o small escondido debaixo do casaco, porque não podiam entrar latas já na altura. Lembro-me que era pequenino e ainda hoje não sou muito grande. Quando chovia, para mim não havia futebol, porque estava toda a gente em pé com os guarda-chuvas e eu não conseguia ver nada. Já não chove. O mítico já não chove, eu não conseguia ver nada. Mas mesmo assim, mesmo quando chovia e eu sabia que não ia ver futebol, eu ia na mesma e quando eu não ia ao futebol, era um pranto. Quando o meu pai não podia, porque o meu pai também é caçador e às vezes dava-me na telha em vez de ir ao futebol e ir à casa. Os anos passaram e eu contornei isso, porque depois usei um método que o meu pai usava com outros, que é, ficava à porta, já aí com 10, 11, 12 anos, ficava à porta. Olha, diga que eu sou seu filho. Isso faz parte do folclore. E lá entrava eu e toda a gente via a bola. Pá. São tempos memoráveis, sabemos que são irrepetíveis, mas fica a nostalgia, fica de um futebol completamente diferente, da vivência completamente diferente, de tudo completamente diferente. Mesmo o momento do Braga a nível desportivo é completamente diferente, nem tem comparação possível. Mas eu acho que o pessoal sentia mais, vibrava mais. Acho que era mais genuíno acima de tudo. Sim. Menos programado. E as pessoas não estavam à espera de ganhar sempre, até porque sabias que não ias ganhar sempre. Mas sentias o clube
de forma diferente. Eu não digo melhor ou pior, mas era diferente. Também é preciso perceber que a gente na infância vê sempre as coisas de uma maneira diferente, não é? Obviamente. Um bocadinho como o Natal. Na infância as coisas têm sempre outro brilho, sim. São épocas diferentes. Claro, São logicamente que épocas sim. diferentes. Do clube, do futebol em geral e da sociedade também. Exatamente. Da sociedade, porque as pessoas tinham uma mentalidade diferente, para o bem e para o mal, diferente da que existe hoje. Mas também pelo facto de termos equipas mais remediadas, cada vitória era festejada como uma alegria. E então quando era um dos grandes, era festa por uma semana, porque pá, aquilo era uma conquista, não era uma vitória, era uma conquista. Era uma afirmação porque eu lembro-me quando, sempre pequenino, e saber que, por exemplo, o Porto, quando vinha cá jogar, nós não ganhávamos. Não havia hipótese de nós ganharmos porque fosse de uma maneira ou de outra. Fosse de uma maneira ou de outra, não ganhávamos. Não digo o Porto, não digo os outros dois, mas era uma coisa que a gente sabia. E, infelizmente, tu interiorizavas aquilo, porque não temos, somos pequeninos, não chegamos. Mas o pessoal ia sempre, tá a ver? E mesmo assim, apesar disso tudo, apesar de muitas vezes virem as notícias que os salários vinham atrás, que o clube estava em dificuldades e não sei o quê, a malta ia sempre, e a malta apoiava e batia palmas aos jogadores. E a proximidade, que é outro problema que temos hoje em dia, a proximidade do público com os jogadores era completamente diferente. Também tínhamos alguns jogadores que se identificavam com... Não, tínhamos muitos jogadores que eram de cá. E mais do que isso, acho que a imagem, não só aqui, mas aqui, logicamente, também, é a ideia do jogador semideus, não é? Não havia Sim, hoje só se aproxima para tirar a selfie ou autógrafo. E na altura não, eram pessoas normais, tinham salários normais, muitas vezes tinham uma condição económica até difícil, e era possível conviver com eles. E isso já era mais simpatia, um bocadinho. Uma história, como eu falo recorrentemente, há muito mais tolerância ou desastre no futsal do que no futebol 11. Porque há essa relação mais próxima, há esse respeito mútuo, e quando eles falham a gente perdoa. Há a consciência de que eles não vivem numa bolha. Não são os que são mais condizentes com a maior parte da... Sim, mas não são semideuses. Eu já nem sequer vou do salário, óbvio. Mas é importante, acho eu. Mas é mesmo a questão de eles ficarem completamente protegidos Na tal bolha, na redoma, que para além de não deixarem o público se aproximar deles e criar essa tal empatia que é importantíssima, também vivem, e eles próprios vivem fora da realidade. A chamada a blindagem do... É tal blindagem. E eles vivem fora da realidade porque era o que o Sousa estava a dizer, e bem, eles ficam-se a considerar semideuses, porque são intocáveis e inatacáveis. Mas há um ponto aí que me parece importante, que é, tu enquanto adepto, enquanto associado, é importante que tu te identifiques com quem está a representar este símbolo. Que haja um conjunto de princípios e de valores que tu te vejas representado e identificado é o que tu esperas no campo, exatamente. O que tu esperas, assim como esperas de uma atleta do Sporting de Braga, vamos falar agora da Mariana Machado, por exemplo, que tu tens orgulho que ela carrega o ciclo ao peito, a correr aí a treinar todos os dias, toda a gente a ver na estrada a treinar, esperas o mesmo daqueles 11 heróis que profissional que carrega o nosso símbolo ao peito. E isso já te custa um bocadinho é difícil, mas mas aquela noção de que, desculpa, João, nós dizíamos de que não exigimos que joguem, que vençam sempre, mas que joguem sempre para vencer. É um bocado por aí. E desde que víssemos que havia esforço, que havia abnegação e que os jogadores sentiam a camisola, até que podiam perder por 3-4-0, que nós se calhar no fundo aplaudíamos os jogadores. Hoje em dia o que acontece é que às vezes a equipa ganha por 3-0 e durante o jogo está a levar a subir, não é? Mas eu, por exemplo, sinto que agora, desde da limpeza do mercado de inverno, que eu tenho sentido isso. Ou seja, a equipa, evidentemente não nos pressupostos que nós gostamos que fosse, mas a equipa luta e a equipa sofre. Portanto, eu neste momento tenho muita dificuldade em poupar os jogadores. Se nós falhamos ou se faltam opções, mais facilmente culpo o banco ou a tribuna do que neste momento. Exatamente. Acho que o problema está mais aí, porque eu agora, fruto da limpeza, nós temos mais miudagem cá formada, e se calhar também ajuda um bocadinho isso. Ajuda a ver os jogos fraquinhos, como foi a nossa exibição na Luz para a Taça de Portugal, e mesmo assim aplaudimos a equipa porque sentimos que aquilo isso nos jogos não é uma questão de exatamente, falta de talento, ou de experiência, também da falta de... Acaba por acontecer uma falta de coisa talento engraçada. Vamos contra o que o professor estava a dizer. Tu acabas por sentir, perante a dificuldade,
acabas por sentir uma certa empatia com os jogadores, porque sabes que aquilo está espremido e tu vês que eles até lá está, depois da tal limpeza do mercado, que não vamos agora dissecar se a culpa é de quem saiu ou não é, isso também agora é pouco importante, já foram, mas nota-se que há mais empenho da equipa, talvez porque Normalmente é melhor. por vários fatores. Possivelmente. Não sei, a gente não está lá para ver, mas aparentemente é o que transparece que é para fora. Mas espera aí. Há jogadores que não jogam e noutros não lhes apetece jogar. Mas eu antes... Eu queria pegar aqui num ponto que nós falámos da questão da tal bolha. Noutro contexto, nós tivemos um profissional, não importa aqui estar a nomear quem, mas é alguém com créditos firmados, quer como jogador, quer noutras valências, em que te diz que a bolha não é boa sequer para os jogadores. Há jogadores que não concordam sequer com esse tipo de ambiente em que vivem e que lhes é prejudicial. O que me levou a perguntar na altura, não é? E a pensar, como estás a dizer isso, será que são vocês mesmo que querem beneficiar disso? São vocês mesmo que promovem isso? Ou seja, que são os jogadores que promovem? Se calhar não são. Não é? E é importante pensarmos nisto. Nisto também, não é? Mas tens que abordar isso por outro prisma. Do prisma do jogador, porque o jogador quer se promover. E nessa bolha... Acho que o jogador não é uma entidade única. Há jogadores e jogadores. As pessoas não são todas iguais. Mas eu acho que esta ideia... Mas repara, não, mas isto foi na opinião publicada, tanto nos jornais como nos programas esportivos durante anos, fez esta apologia da blindagem, como se fosse uma coisa extraordinária. Mas eu, antes de avançarmos mais para este campo, do debate da mercantilização do futebol e do atual estado do clube, queria voltar um bocadinho atrás. Gostava que podes começar tu, o Jonas, e depois por ordem de idades, se falasse um bocadinho de que forma a paixão pelo clube ajudou a formar o teu caráter, ou seja, os teus valores, de que forma interferiu com as tuas amizades, com as tuas vivências. Nos falasse um bocadinho daquilo que é a tua experiência enquanto adepto. Ponto prévio. Gostava do Sporting Clube de Braga. Há aqui um conjunto de valores, de princípios que tu logo queres defender. Portanto, se os queres defender, fazem parte do teu sistema de valores, do espírito local, das tradições, daquilo no fundo que te define, não só como homem, mas também como sociedade bracarense. Portanto, eu acho que esse é logo um ponto de princípio que nós temos de falar. Ser o Sporting Clube de Braga. Ora bem, como o Machado já falou, nós éramos um clube, não é? Que no fundo éramos pequenos, portanto, quando nos queríamos bater com os clubes de Lisboa e do Porto, nós sabíamos que à partida iríamos perder. Portanto, há aqui um caminho de transformação, não só do clube, mas também de nós enquanto pessoas, porque nós queremos que o clube evolua, mas é connosco. Portanto, com a nossa identidade, com o nosso sistema de valores. E há esse desejo de preservação de história e de identidade que, no fundo, te vão moldando como homem. Portanto, há uma ligação até umbilical, não só com a terra, com a nossa terra, com aquilo que é Braga, que é a nossa região, que é o Minho, e que nós fazemos a questão de a promover e de a desenvolver. E o Sporting Clube de Braga é também ele um meio para que possamos desenvolver a nossa terra a todos os níveis. E de mãos dadas. Exatamente. Tem que ser conexo. Exatamente. A termo sério. É a população, são as pessoas, a cidade e aquilo que é o clube. Exatamente. O Sporting Clube de Braga, no fundo, nós acabámos por conhecer, se calhar, em relação a ti é um bocado diferente, já nos conhecíamos há mais tempo, mas é o Sporting Clube de Braga que nos liga. Enquanto amigos. É o Sporting Clube de Braga que nos liga e os valores que nós partilhamos. É aí que eu queria chegar. E é importante aqui, não é? Até para a construção deste projeto, a construção do projeto do Escadote, este projeto só faz sentido pelo nível de confiança que nós temos uns nos outros, que está completamente blindado, pela lealdade que temos uns com os outros e com o Sporting Clube de Braga, que jamais ela poderá ser posta em causa porque é um valor que é inegociável. Ponto final. E acho que isto é bom que se diga e é bom a premissa base. Exatamente. E eu penso muitas vezes nisto e eu olho para
para aquilo que é a minha vida, as minhas experiências, as minhas viagens e os meus amigos, e penso quanto disto é Sporting Clube de Braga. Boa parte do meu círculo pessoal, de amigos do dia-a-dia, de pessoas em quem eu mais confio, são amizades ou que foram feitas a partir da bola, ou que são anteriores, como o teu caso, mas que são solidificadas e não queiram por terra, ou não conheceram algum afastamento, precisamente por causa do amor ao clube e da forma como nós vivemos o clube. E para mim é muito importante quando nós defendemos um clube associativo em que os associados tenham voz, esta ideia de que nós queremos ser ouvidos, queremos um clube democrático, mas o associativismo parte de duas premissas, que é quem está em cima ouvir quem está em baixo, mas quem está em baixo também tem que perceber que a participação democrática não é só bitaitar e apontar dedos. Ainda que o escrutínio seja importante, mas é dar o melhor de nós também. Seja fazer sacrifício. Exato, tem que ser. Evidentemente que sim, mas é isto também. É escrever sobre o clube, é organizar tertúlias, é ir à bola quando faz chuva e quando estamos num mau momento, é ir apoiar as modalidades, é pagar as nossas cotas, é pintar uma coreografia, é lutar contra a mercantilização e a repressão dos adeptos. Este é um ponto essencial que nós temos que debater, porque estão-nos a tirar tudo. Agora são as bandeiras têm 1 metro por 1 metro e ainda assim são altamente escrutinadas. Não se pode abrir uma tarja a dizer fim à guerra ou fim à fome, uma coisa do género, que é uma contraordenação que dá 1000 euros de multa, que é uma coisa inenarrável. Porque a liberdade de expressão, fala-se tanto de liberdade, mas essa liberdade não chega ao futebol, ou pelo menos foi-nos tirada no futebol. Pá. E eu recordo-me que usava-se frequentemente, em vários campos noutras décadas, o Vizela Aconselho, o Tepas Aconselho. Hoje seria uma contraordenação, pá. E essas pessoas não poderiam fazer aquilo. E tirar este espaço, e da mesma maneira que ter uma bandeira de 2 metros por 2 metros com o símbolo do Braga é proibido. Ou pelo menos é proibido por lei. Em algumas circunstâncias fecha-se os olhos, outras não se fecham. Mas acho que é importante nós percebermos que todos estes valores de luta pela liberdade e do futebol associativo também cresceram aqui no nosso seio e nós fomos evoluindo e crescendo em conjunto precisamente porque este amor nos une. Acho que isto é uma premissa essencial daquilo que nós somos. Às vezes apontando-nos tantas vezes o facto de sermos uma potência oposição. Não somos oposição a coisa nenhuma. Nós somos pelo Sporting Clube Braga. Mas nós defendemos uma visão de desporto e de clube. E quando entendemos que essa visão não é respeitada, ou o caminho não é aquele que nós entendemos que devia ser, não nos resta muitas coisas senão reagir, senão lutar por aquilo que acreditamos. É isso que a gente tem feito em termos daquilo que é o ativismo, o nosso ativismo pelo clube. Ele não se esgota só na questão dos artigos que temos publicados nas redes sociais. Atenção, nós temos até já algumas rúbricas bastante divulgadas. Tivemos o 10 à Braga, que falou das décadas do clube, de uma forma mais sintetizada. Tivemos a questão dos dizeres da Arcádia. Tivemos, como estavas a falar, tivemos um artigo da criminalização do adepto, transportarmos desde o modelo europeu até o caso português. Tivemos o caso do campeão só na PlayStation, onde acabámos por esmiuçar aquelas que são as dificuldades extra-campo para que qualquer clube tenha sucesso aqui em Portugal. Quando demos o caso, formato diferente do cartoon também. Temos o cartoon, mas não se esgota só nessas mensagens da rede social. Paralelamente a isso, temos outras iniciativas, como quando foi o badalado caso do apanha-bolas. É isso que eu tenho a dizer, não se esgota nas redes sociais. Isso também é associativismo. Isso é defender o clube. E é defender os clubes. Aqui o Melo, não queres falar um bocadinho sobre isto? Como é que interpretas que, num caso, se tenha entregue o apanha-bolas aos Leões? Recentemente faz-se um comunicado a criticar-se uma frase que me parece que não tem nada assim tão grave quanto isso. E depois há este caso agora que veio a público recentemente. Eu quero deixar bem claro que isto vai para o ar a 20 de março, mas nós estamos a gravar na semana anterior, ou seja, antes do jogo conferência. Nós não sabemos muito bem como é que esperemos uma vitória em Faro. Alguns de nós vão lá estar para apoiar a equipa. Mas, voltando aqui à questão, como é que tu olhas que a comunicação seja tão célere a criticar os próprios adeptos e a vender as pessoas que defendem um clube, e depois no caso do Jorge Costa e de ver um miúdo maltratado, não há uma palavra sobre isto, pelo menos até à data. Espero que entretanto ela venha. A forma como interpreto é, no fundo, uma tentativa por parte do clube e de muitos clubes em Portugal de demonizarem o fervor clubístico e a forma às vezes apaixonada e que cheia daquilo que é, se calhar são as regras da civilidade, exatamente, que cheia da norma e que no fundo contraria um bocado esta visão mercantilista do futebol, que nos pretende impor o futebol como um teatro, não é? Pretendem que nós vamos para o futebol
como vamos para o teatro, que estejamos calados, que não abramos tochas, que não abramos uma frase polémica, mas depois, curiosamente, quando há um espetáculo pirotécnico que visualmente é atraente, não falta quem nas televisões E o clube publicita. Não, o clube usa as imagens dessa pirotécnica. Usa as imagens, mas nunca toma a iniciativa de Uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Nunca toma a iniciativa de defender os adeptos. São à parte. E a palavra é mesmo esta. São à parte, porque não temos. E eu só queria fazer aqui uma pequena parte, já te passo a palavra outra vez, que é a ideia de que seres apanhado com uma tocha no estádio tem um valor penal que é igual à prática do lancínio. Uma coisa inarrável, pá. É uma coisa que não existe. Pá. O futebol tem um conjunto de problemas. Nós vemos fundos mafiosos, vemos lavagem de dinheiro, vemos comissões, a questão das apostas, que é um flagelo. Ninguém fala disto, é um flagelo social. Pá. Há muita gente que enterra, que destrói a vida completamente e ninguém questiona isto, porque gera dinheiro. E depois o problema é que se abram umas tochas, ou que se quente uns cânticos de protesto, em que se diz que ali é merda, pronto, e isto... Não, e estes é que são os demónios que têm que ser expulsos do futebol. Não são os comilões, os cheios das comissões, os que levam dinheiro para offshores, os que fazem sociedades fantasmas, com nomes esquisitos, ligados ao sol. Isso não tem problema nenhum, pá. Talvez nos diga alguma coisa quanto a quem gera os clubes, não é? E alguns que querem dar uma pessoa. E a Liga e a Federação, não são... Os que vivem de forma apaixonada ao clube sejam tão demonizados e aqueles que se aproveitam dos clubes. Tu tens um sistema de castas bastante evidente nas próprias bancadas, como fui apercebendo, não é? Com 12, 13 anos, quando começa a ganhar alguma consciência social, e é disto que se trata, onde eu vejo num camarote alguém a poder consumir álcool à vontade, a ter acesso a garfos, a faca, de todo tipo, e que os arremessam, que já tivemos casos em que os utilizaram. Presenciados por nós. Exatamente. Mas tu na bancada nem pensar, tu és revistado minuciosamente. E nem isso chega, quer dizer, tu nem não tens acesso a bebidas alcoólicas, não tens acesso muitas vezes a uma casa de banho em condições. Não, tiveste este ano, foste a Matosinhos, da forma como aquela bancada se encontra. Ok, para nós que somos jovens, a gente até gosta, às vezes até de um ambiente mais chavascal, é a realidade. Mas temos de perceber que tem de haver determinadas condições para que possam decorrer um jogo de futebol, porque nem toda a gente está na nossa... Até porque o futebol não é propriamente gratuito. Exatamente. Tu pagas. É o único É melhor até fazermos as mas coisas e tu pagas um ponto que para mim ainda é mais importante, que é a questão da segurança. E vou aqui, da segurança do adepto do Sporting Clube Braga. E vou ter dois exemplos muito básicos. Que é a malta que se localiza ali, quer na A1, na A2 e na A3. Queixa-se consecutivamente que é algo de cuspidelas, que atiram objetos. Já foi feita alguma coisa para que isso mude? Efetivamente, foi criada alguma medida? É do conhecimento geral dos associados do Sporting Clube Braga que tenha sido implementada alguma medida para corrigir isso? Não, e a proposta, aliás, nos próprios camarotes, muitas vezes são os adeptos de outros clubes que estão nos nossos camarotes que provocam os adeptos da casa. Os adeptos da casa, quando respondem, são reprimidos pelas forças policiais, mas os adeptos que estão nos camarotes são convidados a entrar para lá para dentro. Que vai ao segundo ponto, que é a questão da prestação de contas. Que é, quantas vezes é que tu já chegaste atrasado a estádios neste país? Quer dizer, tu cumpres todas as regras que são determinadas naquelas reuniões de segurança, onde estão os dois clubes, em que está a PSP ou a GNR, e chegas ao fim, cumprindo todas as normas que te são ditas, tu não consegues ver o início do jogo e não há qualquer tipo de prestação de contas. E qual é o ponto onde eu quero chegar? Será que há um verdadeiro interesse em ver defendido os direitos que deviam ser mais do que garantidos dos associados do Sporting Clube de Braga? Não é? Porque a questão é... Se não parece. Já não parece. A questão é... A resposta é assim. Porque o ponto é... As coisas até podem não correr como o associado quer, e que muitas vezes a direção até poderia querer, mas ser transparente, transparecer cá para fora que algo está a ser feito, que há um evidente interesse sobre essas questões. Agora, o que transparece... Mas não é essa sensação que fica. A propósito, Não, pelo contrário. Pelo contrário, não é? A propósito da pergunta que o Sousa me fez,
é notável a forma como o clube reage nos 2 jogos, relativamente a 2 episódios envolvendo os 2 jogos com os nossos rivais de Guimarães. Nos dias que antecederam o jogo em Guimarães, surgem umas tarjas, provavelmente, quer dizer, de gosto duvidoso. Sim, mas que são normais, no sentido que são usadas de parte a parte, todos usados. Inserem-se naquele contexto de provocação. Não mata ninguém, faz se calhar até quem escreveu aquilo nem concorda exatamente com o que lá está dito, é mais uma lógica de provocação do que qualquer outra coisa. E o clube não tardou, sem saber, sem cuidar de consultar os adeptos, os supostos adeptos envolvidos, emitiu um comunicado no dia a seguir a repudiar as taxas. Mas no jogo da primeira mão em que recebemos o Vitória, eu lembro-me perfeitamente na nascente termos sido varridos pela polícia. Na Alameda. Adeptos, exatamente, na Alameda do Estado. Uma criança mordida por um cão da polícia. Um adepto que nós até conhecemos, que ficou com a cabeça aberta no bastão. E um outro que também, foram 2, pelo menos, que estourados na cabeça. E muitos de nós não levaram o bastão porque correram, não é? Porque estava sujeito Eu encontrava na loja do clube. Exato. E a questão que aqui se coloca é: nós estamos no nosso próprio Estado, nas imediações do Estado, a beber umas cervejas, o que seja, a confraternizar junto a uma relote do nosso estádio, e a polícia, a única coisa que faz é chegar à nossa beira e dizer: tem que se desviar daqui e acabou a conversa. E se não se desviam daqui, vão correndo já para Em cima disso, que é gravíssimo. Mais em perigo no nosso estádio. Em cima disso, que é gravíssimo, que é a atuação das forças ditas de segurança. Em cima disso, que é gravíssimo, temos a parte que é muito má, que é o clube não toma posição absolutamente nenhuma em relação a isso. Então, toma quando é para censurar. Só fala dos adeptos quando é para censurar os próprios adeptos. Quando é para atacar os próprios adeptos, estão sempre prontos. De outra forma, nunca. Quando é para defender... Aquele caso na Luz, em que há uma série de mulheres agredidas, Exatamente. a comissão de inquérito, a PSP abre sempre estão a falhar o termo, um processo de averiguações e tal, entanto passa o tempo, nunca se sabe os resultados concretos, nunca ninguém é punido, o clube não faz coisa nenhuma em relação a isso, às vezes esporadicamente, longe a longe, leva um comunicado para lavar as mãos, compilados, e ficamos por aqui. Mas então, agora isso que... tira gente ao estádio, é preciso dizer, isso tira gente ao isso sim. Tira gente ao estádio. Sim, muito mais do que a pirotecnia e as tais frases. Isso é que é uma evidência, aí é que está uma evidência. Porque é a ideia de que nós queremos... Isto agora é um produto, não é? Aqui não há paixão, é a ideia de que temos que olhar aos consumidores, nós queremos consumidores de um produto, não queremos adeptos fervorosos e associados, queremos Mas depois, até aí, essa lógica nós não concordamos com ela, mas até aí vamos perceber. Vais pagar 20 euros por um espetáculo de teatro, de cinema, de música. Tu tens que ficar uma série de horas retido pela polícia, vais ser revistada para pontos genitais, ficas à chuva, a qualidade do espetáculo é péssima. Então, se nós queremos apresentar um produto que seja vendível, é isto que temos para apresentar. Quer dizer, até na própria lógica comercial da qual nós discordamos, é uma patetice absoluta isto. Se tu tirares o adepto fervoroso do estádio, não tens ninguém. E esta ideia que vamos fazer disto a Premier League, vamos meter os turistas aqui vindos da Ásia, no Mumbai Charters, não é? É uma patetice, é uma ideia de quem não percebe nada disto. Se a ideia é ser um produto, se calhar os clubes deviam era questionar sobre o porquê do produto não vender. Não é? Não ser atraente. O que acontece nestes casos, até inclusive a parte da direção do nosso clube, foi criticar os chamados consumidores do produto por não comprarem o produto nas doses que eles entendem que deviam comprar. Em vez de se questionarem porque é que não temos um estádio cheio. Até na própria lógica comercial é uma patetice. Mas nós não queremos... Acho que não queremos outra coisa. E precisamente, perante estas condições, o que faz com que tanta gente, tantas milhares de pessoas, que apesar de não ser as que nós queremos, ainda são bastantes, se mantenham fiéis nas noites de inverno, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras e nas quintas-feiras de Liga Europa, horários terríveis, num estádio que é terrível em todos os aspectos, se mantenham fiéis é precisamente a paixão. Sim. Não é mais coisa nenhuma, não há o show de LEDs, nem o espetáculo do hino cantado de uma maneira diferente agora. Assim, mas acho que o tempo está-se a esgotar, até para não tornar o programa... Mas é importante. Sim. Nós perguntamos, se não fosse a paixão, se essa paixão não fosse tão antiga e não vem de criança, de vivências, será que se mantive? Esfumar-se-ia facilmente. Eu acho que... Olha, mas então, para não tornar isto demasiado maçador, podemos entrar agora na reta final e falar um bocadinho daquilo que é a realidade desta temporada.
e todo o contexto que o clube vive, e podemos abordar um bocadinho esta polémica da estrutura acionista da SAD, também se entenderem, e um comentário aqui ao mercado de verão e de inverno, o que é que acham? Acho que é escusado dizer, está à vista de todos, que a preparação da época foi horrível, foi um desastre completo. Desde a questão do treinador que é contratado a época passada, supostamente fez o acompanhamento, calculo eu, que é tudo tão altamente profissionalizado, ele faz o acompanhamento e lideria a época juntamente com a direção, vai-se buscar reforços e o único reforço que vinga mais ou menos é o Gabriel Martínez, porque de resto, que vinga mais ou menos, eu disse que vinga mais ou menos, porque de resto esfumou-se tudo. O interessante é que nós temos o homem do projeto, temos o projeto, falamos, enchemos a boca para falar do projeto, e o projeto vai ao fim do mês e sem nenhuma derrota, há aqui qualquer coisa de errado. Parece-me a mim. Sem nenhuma justificação dada aos Até à parte do treinador ser dispensado, diremos, acontece, pode acontecer, não é inédito. Sim, toda a gente erra, ok. Não é inédito, acontece. Há diferenças de ideias, diferenças de posturas, seja o que for. Mas se há a primeira jornada do campeonato, ou segunda, já não me recordo bem. É a primeira? Na primeira. Ao fim de 3 jogos, o treinador é despedido. O mínimo que deve acontecer é a direção do clube vir, não digo explicar as razões, mas pelo menos dar uma satisfação que seja... Ou pelo menos em contexto de Assembleia Geral, que é um seio fechado, sem a presença de Sim, jornalistas. Mas isso nunca acontece. A direção entende e está legitimada para isso, entende que corta e risca sem dar acabar com ninguém. Para isso não está legitimada, não é? Ou seja, está legitimada para tomar decisões. Sim, não sem dar acabar com ninguém. Ok. Mas é o que acontece. Infelizmente sabemos que é o que acontece. Mas continuando com a questão do mercado e do futebol. A época decorreu, fizemos uma Liga Europa pouco melhor que miserável. O futebol não entusiasma. Entrou o Carvalhal pela terceira vez. Nós já todos sabemos o que é que podemos contar com o Carlos Carvalhal, o que ele tem de bom, o que ele tem de mau. E a verdade é que até ao mercado, até ao início de janeiro, o futebol não entusiasmava. Tínhamos alguns nomes, porque nunca passaram disso, tirando talvez o Bruma. O Bruma, sim. Ainda rendeu. E o João Moutinho, que é, apesar de algumas lesões que teve, exatamente, é um relógio. Mas chegámos ali ao mercado de janeiro e pronto, e foi a razia que sabemos, sendo que, apesar de ser evidente que o plantel é curto, é muito curto, até porque nós não sabemos propriamente quais são as aspirações e os objetivos, porque isso também ninguém explica. É o jogo a jogo, é o clichê do jogo a jogo. Nós não sabemos se o Braga quer chegar ao terceiro, se quer lutar pelo segundo, se contenta com o quarto, se ficar em quinto é igual, não sabemos porque ninguém diz. É o jogo a jogo e escondem-se atrás desse clichê e pronto, e está tudo bem. Mas eu acho que uma coisa que é importante analisar é olharmos para os últimos anos e perceber qual é a política desportiva do clube. O que é que nós queremos? Porque na última passagem do Carvalhal fez precisamente a mesma coisa. Chegou-se a janeiro, fez-se uma limpeza, apostou-se na miudagem. Dizemos que agora a aposta é na cidade desportiva. Exatamente. Chegamos ao verão, trazem-se as trutas, moto experiente, gente com cartel. E depois voltamos aqui ao mesmo e andamos aqui, não sobe 10, parece que não parece. Parece-me evidente, aquilo que me parece que é evidente é que não há um fio condutor, não há uma linha a médio e longo prazo. Uma coisa que torna isso mais óbvio é a contratação do próprio treinador. O que é que explica que o treinador que não serviu há 2 anos, quando saiu, agora passados 2 anos sirva? Mas ali é uma solução de recurso. Sim, é esquisito, mas... Se não viram competência para começar uma nova época, vão buscá-lo agora, acho um bocado esquisito. Pelo menos permite-nos pôr em questão, pôr em causa algumas das decisões. Acho que pelo menos legitimados para sim, claro que sim. Mas fazemos uma razia e apostamos nos miúdos. Depois vêm as trutas. Depois olhamos para o mercado internacional e para as segundas e terceiras divisões de Espanha, França e afins. E depois, passados 6 meses, essa estratégia já não serve, percebemos que não deu resultado e voltamos a apostar nos miúdos. Provavelmente no defesa de agosto voltaremos a trocar de estratégia. Isto é que a cada 6 meses
renova-se o tal projeto. O projeto dura até o próximo jogo, ou seja, não há um planeamento, não há um diretor desportivo, não há um homem forte que olhe para o futuro e perceba aquilo que quer a longo prazo. Essa é uma das grandes falhas, uma das grandes lacunas do Braga atualmente, é a falta de alguém que perceba de futebol, efetivamente que perceba de futebol, na estrutura diretiva. Que faça não só a ligação entre a equipa e a direção, mas que perceba efetivamente de futebol. Uma figura como era o Casaca, por exemplo. E que saiba comunicar. Não tenho certeza que pelo menos o Carlos Freitas e eu até acho que os anos de ouro do Domingos, por exemplo, coincidem com, embora tenha havido também uma limpeza na ideia. Mais importante até do que Nunes, e pegando na questão do planeamento da época, eu admito um mau planeamento da época. É normal. Toda a gente erra. Também erras no teu trabalho. É normal, é um trabalho e as coisas muitas vezes não correm com aquilo como nós projetamos. Agora, quando chegamos à parte da gestão, e aqui falo, por exemplo, no mercado de inverno, espera-se que se tomem medidas corretivas para o resto que ainda falta jogar. Sim. E este ano é um ano atípico, quando nós ainda tínhamos Liga Europa para jogar em janeiro. Ou seja, nós ainda poderíamos aspirar a passar à fase seguinte. Não utilizar esses jogadores, mas estávamos dentro daquilo que são os objetivos. Das competições todas. Em princípio, daqueles que são os objetivos do Braga, que é estar nos momentos de decisão. Sim. Pronto. Podemos dizer isso. Agora, depois daquilo que acaba por acontecer, as ações que são tomadas e o comportamento que é feito, e aqui estamos a falar que é um comportamento reativo e não preventivo. Reativo e errado. É isso. O ponto onde eu quero chegar é mesmo esse. É que não são as medidas que são tomadas, não são aquelas que vão responder aos problemas e aos desafios que nós temos. Em relação à questão do projeto, mais do que falar da palavra projeto, porque um projeto é algo eternamente inacabado, portanto ele vai sendo sempre algo de melhorias, é preciso perceber que valor é que nós damos às palavras. Se há realmente a ambição, e se fala num presidente que é ambicioso, e nós conhecemos esse presidente ambicioso, conhecemos o presidente Salvador e o tipo de gestão que ele fazia, de uma gestão ambiciosa às medidas e às possibilidades que o clube tinha. Hoje em dia isso já pode ser colocado em causa, porque realmente não há uma coerente, não há um fio condutor coerente que case com as palavras e com as ações. O que vemos é um eterno divórcio a todos os níveis. Quando neste momento tu até podias gozar, porque as condições foram criadas, concordes ou não a forma como foi feita a academia, mas a academia pode realmente ser uma mais-valia e pode suportar o clube, mas ela está efetivamente a ser potenciada no tal projeto. Já têm saído jogadores que têm rendido financeiramente, que têm rendido desportivamente, se calhar não tanto quanto poderiam. Pois é, esta questão. E é aí que entra a questão do projeto. Mas isso aí é incontornável, essa questão da falta de tempo desportivo é incontornável. Não sei se será assim tão incontornável. Os jogadores valorizam Mas é preciso arriscar. Há momentos em que sim e há momentos em que não. Pá. Segues o modelo. Estás confortável financeiramente? Que é seguido. Estás? É o que nos é vendido. Não é? Em princípio é o que nos é dito. Até à próxima obra, acho que sim. Ok, porque lá está, é tudo muito... Não vamos pôr um cheque, obviamente. Não, o que dizem os relatórios, e contas da SAD e do Globo é precisamente isso. Estamos inseridos, tanto nas questões desportivas como financeiras, estamos inseridos, ou melhor, estamos debaixo de uma nuvem de fumo espessa. Ok, mas já temos nós... presidentes de outros clubes a falar sobre isso, certo? E a assumirem isso. Não é? O Vilas Boas falou sobre isso. O Vilas Boas falou que, portanto, que em termos daquilo que são a prestação de contas dos clubes, das direções dos clubes, que muitas vezes as coisas não são como deveriam. Especialmente a opacidade nas transferências. Há uma cortina de fumo. Mas quanto à própria política desportiva, quer dizer, o que é que nós podemos esperar? E é isto que é difícil de perceber. O que é que a direção pretende quando, ao meio da época, estando nós a jogar pouco, é sabido, estamos a quantos pontos do primeiro classificado? Agora a 9, mas tivemos a menos. Tivemos a 6. Há não muito tempo, só agora. 5, creio. Estás no campeonato, que é uma oportunidade. Portanto, uma oportunidade. Exatamente, mesmo a jogar pouco, quer dizer, os nossos adversários não jogam nada. Não, porque isto era o ano. E vendemos um jogador que provavelmente mais resolvia jogos nesta época é um rival direto. Nesta época, concretamente, é um rival direto. E quer dizer, o que é que pretendem desta época? E por um valor
Foi o preço-custo. Pois, quer dizer, e que já resolveu jogos ao final, não é? Não, e que é bom. E depois há outras questões. A gente não sabe onde está lá dentro, aquilo que se fala, aquilo que se diz. Mas não era uma inevitabilidade. Não, creio que não. E também para fecharmos esta questão do mercado, o grande problema é que tu fazemos uma limpeza, uma razia, uma limpeza, chamemos o que quisermos, em janeiro. Se fosse numa lógica de ano zero, preparar o futuro, eu até poderia. Mas nós sabemos que isso não é isso que vai acontecer. Porque nós nem sequer sabemos se o Carvalhal vai ser o treinador na próxima época. Há uma infinidade de coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos que jogadores é que vão sair, que reforços que chegaram é que se vão manter. Não sabemos nada. Ninguém tem ideia de qual será o projeto, porque ninguém faz sequer ideia do rumo que quer seguir. Porque era como o Sousa estava a dizer, nós se calhar chegámos agora ao mercado do verão e vamos contratar consagrados outra vez e encostámos os miúdos que foram lançados nesta metade da época. Os que forem possíveis de vender, bem. E ficámos no limbo. É aqui uma questão que não se engana, que é esta gestão errática das expectativas dos adeptos prejudica até a relação dos próprios adeptos com a equipa, não é? Porque os adeptos nunca sabem o que é que podem exigir da equipa. Também é um caso demasiado exigentes, se calhar, quando até não têm tantos recursos quanto isso, mas quer dizer, quando a direção, no início da época, não fecha as portas a uma luta pelo título, é natural que os adeptos criem expectativas em conformidade, e a meio da época, se calhar, sem noção de que não tem uma equipa capaz de competir pelo título, exijam demasiado dessa equipa, não é? Isso não beneficia o clube. A reação natural e normal de qualquer ser humano é alcançar sempre mais. E tu, se tens o clube a crescer gradualmente, de há uns anos para cá, a tua expectativa é que chegue à frente. Embora nós sabemos que agora estagnou já há algum tempo. E é difícil. A aproximação efetivamente é difícil. Não só pela discrepância de meios financeiros, mas todo o sistema envolvente. Mas era bom que ela existisse. O problema é que ela não está a existir. Mas nós aceitaríamos essa estagnação se nos fosse explicado. Aceitarias mais facilmente, ou melhor, compreendias melhor, talvez. E estarias aqui para dar outro tipo de suporte. Sim. Que é isso, parece-me importante. Parece-me importante. Então, bem, para terminarmos, uma última questão para o ar. Olhando para a frente, a médio e longo prazo, como é que vocês veem o clube? O que é que vocês desejam para o clube? O que é que vocês desejam para este projeto? Como é que vocês nos veem daqui a 5 ou 10 anos? Enquanto clube, enquanto escadote, enquanto adeptos? Sendo um bocadinho utópico, não é? Eu gostava que o Braga fosse campeão e que o estádio estivesse cheio. Mas sabemos que isso é difícil. É difícil de acontecer. Agora, o desejo é que o clube melhore gradualmente. Que os adeptos do Sporting Clube de Braga acompanhem essa melhoria. Mas para isso é preciso ter um plano, ter uma estratégia, ter realmente aquilo que se chama um plano de ação. Para que os adeptos sejam também envolvidos e se sintam confortáveis em ir ao estádio. Quando digo confortáveis, não é só o conforto do estádio. Essencialmente é preciso fazer um trabalho de agarrar estas novas gerações. É preciso colar a malta ao clube. Estas novas gerações são o futuro. E nós temos que ver o futuro. O passado orgulha-nos, mas temos que olhar para o futuro, temos que olhar para essa malta que está a chegar e que queremos manter. E que representa a maioria do universo social. Exatamente. Que isso é muito importante. E o que é que significa? O que significa que tu tens massa para trabalhar. Sim. O problema seria se tu não tivesses. Portanto, neste momento, e muito fruto do trabalho que o Presidente António Salvador tem feito, é o que fez ao longo destes anos, destas 2 décadas de presidência, portanto, conseguiu potenciar o clube de uma forma em que nos permita ter este universo associativo. Agora é preciso perceber 2 coisas, que é nós fazemos uma renumeração de associados e passamos do grosso modo para 15 mil, agora conseguimos já dobrar esses associados, mas esse número, portanto, de 30 mil ou 31 mil associados não se reflete no estádio. E deveria alguém na estrutura altamente profissionalizado, perceber porque é que isso não está a acontecer. Mas então o que é que se passa? Se nós crescemos em termos associados, porque é que isso não se manifesta no estádio? E porque é que não estando a crescer se aumentam os valores dos lugares anuais? Exatamente. Se quisermos desmiuçar, ainda poderemos ir mais por aí. Mas eu penso que é importante fazer essa primeira pergunta.
E a segunda pergunta é: o que é que nos falta? O que é que nos falta a nós, associados do Sporting Clube de Braga? O que é que nos falta, ou que nos tem faltado, para que o estádio do Braga seja um autêntico vulcão, ou seja, sermos efetivamente um fator casa. E o fator casa não significa estarmos em maioria em termos de adeptos. Não se esgota nisso. Não se esgota nisso. Não se esgota nisso, mas muito o pouco, principal muito princípio, curto. sim. Atencionalmente, É muito curto. curto. Não, e aquilo que cada um de nós enquanto associados pode fazer, que é importantíssimo. Porque aqui, voltamos aqui àquilo que nós podemos dar. Exatamente, aquilo que nós podemos dar. Porque nós temos sentido também, fruto de tudo isto que nós aqui debatemos, mas uma postura muito amorfa da boa parte da massa adepta do Sporting Clube Braga, pá. Acho que isso também se deve, em parte, à gestão das expectativas. Acredito que sim, mas é preciso que cada um de nós dê mais, pá, se sacrifique mais, pá. A paixão é isto também, acho eu. Uma grande parte dos adeptos do Sporting Clube Braga há o objetivo de chegar ao primeiro lugar. É assim, e a realidade é que nós estagnamos ali no quarto, estamos ali no mas terceiro. também não... Esta época, quem concretamente no quarto, mas também nunca... Esta época, concretamente, e tu notas perfeitamente que as pessoas estão desanimadas. Mas é um problema, isso é facto, mas é um problema que vai muito para além desta época. E denoto um certo aburguesamento da parte de uma franja da massa adepta, pá, que não se predispõe a apoiar, pá. Não aconteceu desde ontem. Não, um processo lento, pá. E eu não quero que nós nos tornemos, eu já disse isto em Assembleia Geral, eu não quero que se não queria um futebol em 3 clubes dominavam tudo e os outros tinham que ser subservientes, não quero um clube em que 4 dominem tudo, pá. E não quero que nós sigamos o caminho dos outros 3 clubes. Não, nós temos um futebol para todos os clubes, para todos os adeptos, exatamente, e esse ponto é essencial. É sintomático que alguns dos nossos adeptos mais ativos e mais fervorosos que se sentam no meio dos ditos adeptos comuns do Sporting Clube Braga, dos sócios, digam que têm vergonha de se levantar num jogo para apoiar a equipa, para poupar o árbitro. Porque levam logo isso é um indício muito mau. Isso é um indício muito mau. E vemos como é que as coisas correm fora de casa. A realidade é uma. Aqueles adeptos que em casa gostavam de se sentir mais à vontade para apoiar a equipa e não se sentirem censurados pelo sócio que está atrás e que querem ver o jogo a todo custo. Nos jogos fora estão à vontade para apoiar. Nos jogos fora juntam-se a nós. Quando digo a nós, é aqueles adeptos que estão em pé. E as claques, não precisamos ter medo de dizê-lo. Não, mas não precisa. Sim, exatamente. E não temos coisa nenhuma a esconder, nem temos vergonha daquilo que somos. E esses adeptos que em casa estão sentados e têm vergonha de se levantar para apoiar a equipa, para decantar, nos jogos fora juntam-se a nós e cantam connosco o jogo todo. Alguma coisa se passa, não é? Em relação aos cadotes, a ideia. Os valores, como já foi falado aqui, são inegociáveis. A nossa conduta e o nosso âmbito nunca poderá ser muito diferente do que nós fazemos. Podemos tentar fazer outras coisas diferentes, saltar mais um bocadinho da web, que não é fácil, mas até porque cada um de nós tem vida, tem uma vida própria, e nem sempre é fácil conjugar muita coisa como hoje é prova disso. Não conseguimos estar cá todos porque por diversos fatores diferentes, alguns não vivem. E as responsabilidades familiares, não é? Vêm com a idade. Mas, nós damos o melhor de nós para este projeto, porque isto foi um projeto que nasceu da vontade de fazer algo diferente que não existia no universo associativo bracarense. Aliás, no universo associativo e do Braga em geral, do Sporting do Braga em geral, existiam outras páginas, outros projetos, mas eram diferentes do que nós idealizamos. Estavam nas redes sociais, vai muito mais muito além disso. O que devemos exigir de nós mesmos, e acho que seremos capazes de cumprir, é ser capazes de elogiar quando se justifica e criticar se for necessário. A nossa conduta será sempre, o nosso âmbito será sempre. O programa já vai longo e eu queria deixar 2 desejos e uma questão no ar para terminar. Os meus desejos a médio e longo prazo, o primeiro passa pela mudança na lei, que rege o combate à violência no desporto, e para que se possa, de uma vez por todas, consentir que os adeptos possam levar frases, tochas é mais difícil, mas vá lá, pelo menos faixas maiores do que 1 por 1, bandeiras grandes, bombos, tambores, para voltar a trazer esse colorido ao futebol. É um desejo forte que nós temos. Um segundo é que o Sporting Clube Braga caminhe em direção a que o clube readquira
a maioria do capital lançado, os tais 50 mais uma batalha que nós sempre assumimos e continuaremos a assumir como um desafio existencial para nós clube. E a pergunta que eu deixo no ar, e que acho que é importante que as pessoas da estrutura e o Presidente reflitam muito sobre isto, é, sendo ele inequivocamente o melhor Presidente da história do clube, tendo-nos dado tanto, que nos deu enquanto clube, enquanto resultados esportivos, infraestrutura, tal estabilidade financeira, porque continua a gerar tantos anticorpos e está tão sujeito à crítica? Como é que alguém que nos deu tanto continua a ser tão escrutinado? Não tão escrutinado, não é o termo certo, mas o que é algo de tanta crítica? Acho que é uma reflexão, mais do que a massa adepta, acho que é uma reflexão que o Presidente devia fazer, tentar perceber o porquê, se calhar perceber quem o rodeia, se calhar perceber as opções que tem feito, para que possamos caminhar numa direção diferente. Este é o desejo que deixo. E para terminar definitivamente, dizer que depois de mais um longo interregno, fruto de um conjunto de problemas, perdemos o estúdio, perdemos algum material, tivemos uma série de problemas técnicos e que só podermos estar cá, isto só é possível graças à incansável ajuda do nosso amigo Tiago Braga. Um grande obrigado para ele e voltaremos em breve. Obrigado.